Então, rapaziada, vamos dar continuação aí à nossa aulinha de JavaScript, segunda parte. Nessa parte a gente vai começar falando de vetores. Então aqui, eu basicamente tenho a declaração de um vetor, né? Bem parecido com o Ruby, que vocês já viram também. Eu basicamente estou usando const aqui de novo, né? E dentro desse const, para declarar um vetor, eu uso aqui os colchetes, né? E aí eu vou listando o que eu quero declarar nesse vetor, no caso. Deixa eu até apagar aqui, né? Vamos lá. Esse aqui é um vetor vazio, um array vazio, né? Então eu quero adicionar um primeiro item. Eduardo. Eduardo é meu primeiro item, né? Uma lista, meu vetor ali vai ser uma lista de instrutores, né? Meu segundo item vai ser o Arthur. E meu terceiro item vai ser 3, por exemplo. Aqui eu já posso mostrar uma coisa para vocês, que o vetor, ele independe de tipo, né? Eu posso criar esse vetor aqui que tem duas strings e um número sem problemas, né? Mas no meu caso, eu quero que tenha só nome, né? Que é para mostrar para vocês direitinho o funcionamento de um vetor, mostrar algumas funçõezinhas que o vetor tem. Então aqui, ó, vocês já podem ver, eu estou printando esse vetor aqui. Tá aparecendo, né? Eduardo, Arthur e Nicolas. É o que está dentro do meu vetor. Deu console log aqui, né? Como é que funciona esse vetor, se eu quiser pegar cada item individual? É importante lembrar, para quem não sabe, é importante falar também, né? Que a contagem é de 0, né? Então, o Eduardo é o item 0, Arthur 1 e Nicolas 2. Apesar de serem 3 itens, a contagem não vai até 3. Se eu pegar a lista de instrutor, para eu acessar um item específico do instrutor, eu boto aqui os colchetes e botar 3, undefined, porque não tem. Agora, se eu botar 2, é o Nicolas. Se eu botar 1, é o Arthur. E o 0, o Eduardo. Só para mostrar para vocês, né? Como é que eu pego cada item individualmente. Agora, a primeira coisa que eu quero fazer: adicionar algo no final do vetor. Eu quero adicionar aqui, deixa eu descomentar essa linha. Eu quero adicionar o instrutor Davi, né? Como é que eu faço isso? Eu pego minha lista de instrutor, o nome do meu vetor, né? E dou um ponto push. Aqui a gente já percebeu uma coisa, né? Para ressaltar da aula passada, que é possível até receber aqui, que eu não sei se vocês lembram, mas eu falei que esse ponto aqui, né? É para acessar algo de objetos, né? Então esse console, por exemplo, eita, fiz besteira. Esse console, ele é um objeto e dentro dele eu tenho esse log aqui, que no caso é um métodozinho, né? Uma função, que mais para frente eu vou explicar a função também. E aqui no meu, por ser um vetor, essa variável aqui, ela tem também esse pushzinho. Então ela é um objeto e dentro dela tem esse push, né? Que pode, como eu falei aqui, né? Adicionar algo ao final do vetor. No caso ele vai ser o Davi. Então vou descomentar aqui o console log. Outra coisa, né, que eu não tinha falado, para fazer comentários é 2 barras, viu? Console log. Esse aqui é nosso. Deixa eu comentar esse aqui, né? Para não confundir. Não, vou deixar aqui. Olha lá, nosso novo array, nosso novo vetor. Tem Eduardo, Arthur, Nicolas e Davi. Consegui adicionar algo no final do vetor. O push, ele é sempre para adicionar no final, viu? Então eu vou apagar, vou comentar aqui de novo. Vamos voltar para o nosso vetor inicial, Eduardo, Arthur e Nicolas. Agora esse método aqui, o shift. Para que o shift faz? Ele remove o primeiro item da lista. Dá para perceber aqui que no push a gente podia passar Davi aqui, a gente podia passar o que a gente quisesse adicionar no final do vetor. No shift a gente não pode passar nada aqui, não precisa passar nada. É só para mostrar que é um método, mas esse método não recebe parâmetro, né? Vou estar explicando para vocês depois também o que é parâmetro ainda nessa aula. Se eu descomentar aqui, lista de instrutor. Arthur e Nicolas. Remover o primeiro item, que é o Eduardo, né? Então vamos comentar isso aqui de novo. Para remover o primeiro item, usa Shift. Agora eu quero adicionar algo no início do meu vetor. Vamos usar o OneShift. O OneShift, olha lá, ele adiciona algo no começo do vetor. Como eu quero adicionar alguma coisa, eu tenho que passar, né, o que eu quero adicionar. Não posso simplesmente deixar vazio.
Então, eu passei ali que eu quero adicionar o Gabriel no início do meu vetor. Vamos descomentar aqui. Olha lá, nosso novo vetor aqui, Gabriel, Eduardo, Arthur, Nicolas. Vamos comentar de novo. Shift F para isso. Aqui, minha ideia, né? Eu posso não ter explicado no começo, vacilo meu. É só para mostrar alguns métodos que podem ser úteis, né? Para alguns métodos, algumas funções que podem ser úteis para você quando estiverem trabalhando com vetores, né? Obviamente tem muitas mais, tem, nossa, diversas aí. Mas eu estou mostrando algumas que, na minha opinião, são um tanto importantes, né? E para ensinar vocês também a trabalhar melhor com array. Esse próximo aqui, ele serve para mostrar o tamanho, ou melhor, a quantidade de itens que tem em um vetor, né? No caso, esse vetor, a gente vê aqui, Eduardo, Arthur e Nicolas. Tem 3 itens. Se eu descomentar isso aqui, tem 4 itens agora, né? Porque esse aqui está adicionando o Gabriel. Se eu descomentar isso aqui, 5 itens. Então, ele mostra basicamente a quantidade de itens que tem em um vetor, que consequentemente é o seu tamanho, né? Então, é isso que esse ponto length faz. Mostra a quantidade de itens que tem dentro de um vetor. Dá 2 pontos aqui. Agora, uma coisa que eu quero fazer. Remover determinado item de um vetor. Eu mostrei como, por exemplo, tirar o primeiro item da lista, né? Agora eu quero remover um item específico. Como é que a gente faz? Primeiramente, eu vou checar o index desse item. No caso, eu quero remover o Arthur da lista, que é o primeiro aqui, né? Então, eu vou pegar lista instrutor e dar um ponto indexOf e passar o index do que eu quero retirar. É o Arthur. No caso, o Arthur tem o index 1. 0, Eduardo, 1, Arthur, como eu tinha falado. Então, basicamente, eu sei agora que o Arthur tem o index 1 e eu quero remover ele. Como é que eu removo o Arthur? Para isso, eu vou estar usando esse splice aqui. O que esse splice faz? Ele vai remover um ou uma quantidade de itens de um vetor. O primeiro parâmetro aqui, esse primeiro 1, vocês percebem que ele recebe duas coisas. Um número, vírgula, outro número. O primeiro número fala a partir de qual item eu quero remover. No caso, eu quero remover a partir do item 1, que é o Arthur. E quantos itens eu quero remover desde esse item. Então, a partir do índice 1, eu quero remover um item. Então, só vou remover o Arthur. Vamos ver como é que fica aqui no console log. Arthur sumiu. Se eu adicionar 2, vai remover o Arthur e o Nicolas, né? Aqui, se for 3, né? Vai remover só o Nicolas. Na verdade, não removeu só o Nicolas, porque eu passei aqui 2, né? Na verdade, não é por isso. Porque o Nicolas é 2, ele não é o 3. Eu mesmo me confundi. Então, removeu 2 a partir do Nicolas. Como não tem o item 3, né? Não removeu o posterior, né? O Nicolas é o último, então só removeu ele. Então, basicamente, isso aqui são alguns métodozinhos que podem ser importantes, né? Quando a gente está trabalhando com vetor. Esse splicezinho aí foi só mais para descontrair, né? Não era muito útil saber ele por agora. Acho que a gente nem usa muito ele. Isso que eu tô falando, né? É importante ressaltar que é pro cenário da struct, né? Em outros lugares vocês podem usar mais. Então agora a gente vai falar de funções. O que é uma função? Vou mostrar para vocês aqui agora. Vou declarar uma função aqui. Para declarar uma função você usa function. Essa é uma palavrinha guardada, né? E vou passar aqui a função Gabriel Cruz. A gente está usando muito o Gabriel aqui, né, cara? Mas ele é o gerente do trainee, então vamos usar o Gabriel. Vou dar um console.log batata. Vou dar um console.log respondam o daily. Como vocês viram, não apareceu nada aqui, né? Eu dei 2 console.log e não apareceu nada aqui. Por quê? Porque para uma função ser executada, ela tem que ser chamada, né? Então, como é que a gente chama uma função?
No momento, ela tá tipo como se fosse um if, né? E o if dela ainda não foi atingido. Então, para a gente atingir o if dela, para tudo que está dentro desse escopo ser executado, a gente tem que chamar ela. Então, eu vou chamar aqui Gabriel Cruz e passar os parênteses. Batata, respondam dele. Vamos chamar de novo. Posso chamar quantas vezes eu quiser aqui, cara. Posso ficar chamando aqui essa função um monte de vezes e vai estar chamando aqui, né? Agora, por que eu iria querer fazer isso? Vamos supor que você quer... Por que usar função, né? Vamos supor que você quer mimetizar, não sei se essa é a palavra certa, mas é uma palavra bonita, o comportamento do Gabriel. Ele tem 50 frases aqui. Você quer imprimir elas 2 vezes. No lugar de escrever 100 frases, você pode escrever só uma e repetir isso aqui, ó. Você está repetindo uma linha. Com uma linha você pode estar imprimindo 100 coisas, né? 50 em cada. Então, assim, você vai ter, obviamente, 100 frases escritas aqui, mas você vai estar economizando muito espaço no seu código, né? Porque, por exemplo, eu podia vir aqui, quero imprimir 3 vezes, né? Olha lá. Olha quantas linhas eu ocupei, 6 linhas. Agora quero imprimir 3 vezes também. Pô, usei 3 linhas só, saca? Obviamente tem isso aqui que foi um pouquinho mais, mas isso aqui ficou bem mais enxuto, né? Então, assim, é bem melhor utilizar a função para fazer coisas que são muito repetitivas, né? Quando a gente quer repetir muito alguma coisa, a gente usa a função. Deixa o nosso código mais bonito, é mais conciso, né? Deixa o nosso código menor, mais legível, etc. A declaração da função, como vocês viram aqui, usa a palavra reservada function, bota o nome da função, no caso o nome da nossa função aqui é Gabriel Cruz, e deixo esse parêntese aqui e passo as chaves que vai funcionar como escopo. O que está dentro aqui das chaves vai ser executado. Aí você pode estar pensando, pô, mas para que esse parêntese? Por que está vazio? Vou mostrar para vocês agora em outro exemplo. O clássico exemplo da soma. Como é que funciona esse exemplo? Eu vou estar passando aqui dentro. Quando a gente passa aqui dentro, a gente chama de argumento. Número 1, número 2. Eu quero que o número 1, eu vou criar uma variável chamada total, e eu quero que ela receba a soma do número 1 com o número 2. Então o que eu fiz até agora? Passei aqui dentro 2 argumentos, né? Que é o número 1 e o número 2, e eu quero que esses 2 números sejam chamados. Eles são como se fossem variáveis, né? E aí, depois deles serem chamados, eu vou dar aqui um console log e eu quero imprimir o total. Ok. Retornou aqui nada, né? Um not a number. Por quê? Porque eu tenho que passar aqui, ó. Aqui eu passei... Quando eu passo aqui em cima, quando eu passo na função, aqui está servindo como variável, né? Como eu falei. É como se fosse let número 1 ou const número 1. São argumentos, né? Quando eu passo aqui dentro, aqui são argumentos. Quando eu passo aqui dentro, são parâmetros. O que eu vou passar aqui? Aqui eu vou passar o número literal. Então eu vou passar 1 e 2, por exemplo. Recebi 3. O que aconteceu? Esse 1 veio aqui para o número 1 e esse 2 veio aqui para o número 2. E aí eu passei o total. O total viu que no número 1 tem o 1 e no número 2 tem o 2. E aí somou 1 mais 2, 3. E eu imprimi aqui o total. Outra forma da gente fazer isso, né, seria com return total. Quando a gente retorna o total assim, a gente pode fazer umas operações a mais, né? Só que aí para mostrar o valor dele eu teria que usar um console log. Lá não vai mostrar sozinho, né? Soma 7, 2. Olha lá, 9. Soma entre 7 e 2, 9. Então quando eu estou usando assim eu posso trabalhar com o que tem aqui dentro, né? Então, por exemplo, eu posso fazer um let número 1. Só número, na verdade. Vai receber 5.
E aí eu quero que número... Cara, eu vou deixar esse número aqui nada. Não tem nada nesse número, ele vai ser 0. E eu quero que esse número ele receba 5 mais soma de 2 e 3. Vou dar um console.log no número. 10. Foi como se fosse 5 mais 5, né? Agora, se aqui fosse console.log total, deu pau, né? Porque não tem como você somar 5 com um string, né? Que isso aqui virou um string. A partir do momento que é um console log, tá sendo... Não exatamente um string, né? Mas, tipo, tá... Isso aqui serve pra imprimir, isso aqui não tá me retornando nada. Eu tô imprimindo 5 na tela. É isso. Então, esse 5 aqui, é isso bem aqui. Eu tô mostrando o valor disso, não tô retornando. O return, ele me retornou um número certinho. O console log não, né? Então, basicamente, é assim. Ressaltando, aqui isso é chamado de argumento, quando está passando aqui. É chamado de argumento, que aqui é como se estivesse declarando. E aqui é como se for, aqui é chamado de parâmetro, né? Assim, não é muito importante vocês saberem isso, né? Mas... já que eu estou ensinando, passa mais essa coisinha boba para vocês. Outra coisa importante no JavaScript é o que a gente chama de arrow function. O que é um arrow function? Vou mostrar aqui para vocês agora. E qual a diferença dela para uma função normal, né? Vou declarar um arrow function aqui. Let soma, vai ser a mesma função. Primeira coisa que você já percebe de diferente das duas. Eu vou deixar até aquela aqui, né? Só outra função aqui. Eu vou declarar aqui... essa aqui vai ser só S, viu? Também é uma função de soma. Então, let soma. Você percebe que essa soma está sendo declarada como uma variável, né? Não está usando a palavra reservada function que eu falei que as funções tinham que ter. Aqui, estou passando os parâmetros dela. Nesse caso aqui eu vou usar N1 e N2 para não confundir. No caso, os argumentos, né? Eu falo o negócio para vocês, eu mesmo me confundo. Então, primeira coisa. Essa função era declarada como se fosse uma variável. Outra coisa. Os argumentos dessa função não são intrínsecos dela, assim como é no function. Por exemplo, esses argumentos aqui estão no function, né? Esses aqui não. Você está passando argumentos externos para essa função aqui, né? Não é algo dela. Essa função aqui, esse tipo de função não tem argumento por si próprio. E por último, essa função aqui tem um return. Nesse caso, essa seta, né, que é o que caracteriza o nome de arrow function, ele vai servir como return dessa função. Então, olha lá. N1 mais N2. Tem um return implícito aqui. Isso aqui está servindo como um return implícito. Então, só dar um console log S de 5 e 7, que é o primeiro aqui, né? 12. Agora, se eu der um console log soma de 5 e 7, 12 também. Qual o benefício dessa função? Ela pode ser declarada em só uma linha, né? No entanto, se eu quiser declarar uma função dentro de um objeto, que é algo que eu posso fazer, né? Função também é chamada de método, viu, gente? Se eu quiser declarar uma função, um método dentro de um objeto, eu não posso usar arrow function, eu tenho que usar isso aqui, né? Assim, tem outras diferenças a mais, mas elas não vêm ao caso aqui, né? É só para mostrar mesmo a diferença, né? Mostrar que também existe esse tipo de função que é muito usada na parte de React, que a gente vai ensinar para vocês. Essa função aqui pode ser feita toda em uma linha, né? A gente pode usar aqui como console log, como eu tinha mostrado para vocês que... ok, console.log. Podemos usar dessa forma também, né? Como eu tinha mostrado para vocês. Olha lá, 12, que era a mesma coisa que a gente tinha feito com a função anterior. E ela não necessariamente tem que ser uma linha, viu, gente? Eu fiz aqui usando uma linha, mas eu posso usar também mais de uma linha, né? E aí eu vou ter aqui console.log N1 mais N2.
Só mostrando pra vocês que essa aqui pode ser uma função tantinho mais enxuta, né? Ela é diferente de uma função normal, eu expliquei pra vocês algumas diferenças. Agora, sabendo disso, vamos pra penúltima parte da nossa aulinha, que é a parte de loop, né? Que é algo muito utilizado, essa parte aqui é importante. O primeiro tipo de loop é o loop for. Eu vou declarar um aqui para vocês, né? Const lista instrutor. Vou criar aquela mesma lista que tinha aqui, né? Eu não me lembro a ordem ao certo. Eu acho que era Eduardo, Arthur e Nicolas. Eduardo, Arthur, Nicolas. Tem um vetor aqui. E eu vou criar um let. Eu vou criar ele inteiro primeiro. E depois eu vou explicar pra vocês o que esse let faz, né? Iterador mais. Primeiro, o que está acontecendo aqui? Gente, eu vou deixar aberto aqui agora, vou estar usando pelo terminal mesmo. Vocês focarem nessa tela, né? Acho que não tem mais necessidade de estar usando duas telas, então eu vou usar pelo terminal mesmo. Vou mostrar tudo que eu estou fazendo para vocês pelo terminal. Lá era dinâmico, né? Mas porque as linhas estão ficando maiores, eu acho melhor deixar assim que fica mais legível para vocês. Vocês percebem que o for ele recebe três coisas. A primeira é uma variável aqui, né? No caso eu declarei aqui mesmo, mas eu podia ter declarado fora. Só que eu escolhi declarar aqui que eu quero que ela exista só nesse escopo, né? Então eu fiz um let iterador. E esse let iterador começa como 0. Depois eu estou falando que aqui é uma condição, né? Que enquanto esse iterador for menor do que o tamanho da lista de instrutor, isso aqui é algo que a gente viu na aula passada, a lista de instrutor, como vocês podem ver aqui, tem o tamanho de 3, né? 0, 1, 2, então tem 3 itens aqui, o tamanho dela é 3. Eu quero que esse iterador continue somando, então vai vir aqui, o iterador é 0. O iterador é menor do que o tamanho da lista de instrutor? Sim, então soma. Aí executa o que está aqui dentro. Aí vem aqui de novo, agora é 1, né? Somou aqui e mais é como se fosse iterador igual iterador mais 1, né? Sempre o valor anterior somado mais 1. Então está sempre aumentando. Enquanto for menor do que o tamanho da lista aqui, vai estar executando alguma coisa que está nesse escopo. O que eu quero que execute? Eu quero um console.log do que tem na lista de instrutor, né? Só que se eu botar assim, vocês concordam comigo que vai imprimir isso aqui 3 vezes? Deixa eu até mostrar pra vocês, ó. Node app.js. Basicamente isso aqui, gente, é um comandozinho para executar o que tiver nesse código aqui no nosso terminal, né? Para isso vocês precisam ter o Node instalado na máquina de vocês. Quando eu rodar aqui, imprimir isso 3 vezes, mas eu não quero que faça isso. No meu caso, eu vou querer que mostre cada item separado. Então eu vou rodar aqui. Eduardo, Arthur, Nicolas. O que aconteceu? Ele veio aqui no primeiro, foi o 0. Imprimiu o 0. Veio aqui no segundo, 1. Imprimiu 1. Veio aqui depois, 2. Imprimiu 2. Aí ele somou de novo. E quando ele voltou para esse iterador aqui, viu que era 3 e não executou o que estava aqui, né? Então basicamente ele vai somando e executando o que tem aqui. Esse iterador está servindo como índice. Primeiro ele é 0, imprime Eduardo. Depois ele é 1, imprime Nicolas. Depois 1 imprime Arthur. E no 2 ele imprime Nicolas. E depois no 3 ele já não imprime, né? Porque ele já não é menor do que o tamanho da lista, que foi a condição que eu botei aqui. Mas isso ele não é só feito, gente, somando, né? Eu posso fazer de outra forma aqui, ó. O nosso iterador vai começar no 2. E aí, quanto o nosso iterador for maior ou igual a 0, vai ser iterador menos. Vamos rodar aqui. Dessa vez imprimiu ao contrário, Nicolas, Arthur, Eduardo. Começou aqui, aí pá, rodou. A mesma coisinha, só que feita ao contrário, viu? Só que, gente, essa é uma forma muito feia de fazer. Esse código realmente tá triste. A gente não quer usar um for assim, né? Você pode até querer, né? Mas tem uma forma mais bonitinha que eu vou ensinar pra vocês.
Então a gente tem nossa lista aqui. Eu posso declarar um for, ainda usando for, né? E o que eu vou fazer dessa vez? Vou já até deixar aqui o console.log, que a gente vai estar usando muito esse console.log. Vou dar um clear aqui no terminal. Eu vou criar uma variável aqui dentro. Essa variável vai ser instrutor. Criar uma variável instrutor. For instrutor of lista instrutor. O que está fazendo isso aqui? Isso aqui pode ser qualquer nome, o nome que eu quiser. Pode ser x. Isso aqui serve como elemento. Então vou deixar instrutor só para ser mais intuitivo. Então for instrutor of lista de instrutor. O que eu estou falando? Para cada instrutor que tiver aqui, é como se eu estivesse iterando. Para cada um desse vetor, eu quero executar alguma coisa. No caso, eu poderia querer dar um console.log 1. Vamos lá. Imprimiu 1 3 vezes, que foi o que eu falei que queria que acontecesse, né? No entanto, o que eu quero fazer é imprimir instrutor. Então, vou dar instrutor aqui. Porque esse instrutor é cada item que está aqui dentro. Ó. Então, quando eu rodar meu node de novo, Eduardo, Arthur e Nicolas. Então, basicamente, para cada elemento dentro do nosso vetor, isso aqui pode ser qualquer nome, e esse aqui tem que ser sempre o nome do nosso vetor que a gente está usando. Então, para cada elemento dentro do nosso vetor, a gente faz alguma coisa. No nosso caso, eu imprimi instrutor, né? Outra forma que a gente pode fazer, né? Mostrando várias formas aqui, é com for each. Como é que a gente faz com for each? Nesse caso, vamos estar usando o vetor como objeto de novo. Então, for each. E não se assuste com... não precisa se assustar com o que vai vir aqui, gente. É sintaxe do for each. A gente declara uma função dentro desse método aqui que está dentro, que está acessível para os objetos. E a gente vai declarar uma função com o nome de instrutor. Novamente, esse instrutor está fazendo papel de elemento. Ele está fazendo papel, no meu caso, né? Ele vai estar fazendo papel de cada item que está aqui. Por isso que eu estou botando instrutor, para ficar mais intuitivo. Para cada instrutor na lista de instrutor. Então, ó, da lista de instrutor, para cada elemento, o que eu quero fazer? Eu quero dar um console.log instrutor. Vou dar o clear. Rodei ali de novo. Eduardo, Arthur, Nicolas. A mesma coisa, cara. Então, só mostrando para vocês outra forma, né, diferente. Nesse caso aqui tem uma sintaxe que pode ser um pouquinho mais assustadora, mas tá fazendo a mesma coisa. Isso aqui é um loop, né? Tô iterando e imprimindo o que eu quero, né? Agora, se eu quisesse fazer modificações, gente. Se eu quisesse estar modificando as coisas do meu vetor. Como é que eu faria? Para isso, eu tenho o map. Ele é bem parecido com for each. Eu vou até fazer um exemplo diferente, que é um exemplo que eu gosto muito. Esse exemplo eu vou estar usando... espero que eu tenha escrito o Fahrenheit certo. Vou estar usando algumas temperaturas Fahrenheit que, quando convertidas, elas dão valores exatos em Celsius. E aí eu vou declarar aqui um const Celsius. Esse Celsius, por enquanto, não é nada, né? E o que eu vou fazer? Vou dar um Fahrenheit.map. E como eu falei, ele é idêntico, a sua sintaxe é idêntico ao for each. Então, ó, vocês veem que, no caso, eu estava usando instrutor, mas meu elemento dessa vez vai ser temperatura, né? Vocês podem botar o nome que vocês quiserem. Está se referindo aqui aos itens que tem dentro do Fahrenheit. 32, 77 e 104. Cada temperatura é um desses. Ó. Temperatura 0, temperatura 1, temperatura 2. E eu quero dar um return aqui. O que vai fazer esse return? Eu quero que esse return ele converta de Fahrenheit para Celsius. Então, 32 vezes temperatura menos 32. O que sair daí eu quero multiplicar por 5 e dividir por 9. É assim que a gente converte Fahrenheit para Celsius. E daí eu vou dar um console.log aqui
em Celsius. Vamos ver o que aconteceu, gente. Vamos ver se isso aqui funciona, né? Olha lá, converteu. Basicamente, eu usei o map para a criação de uma lista, né? E nessa lista, para a criação dessa lista, desse vetor, né? Eu fiz uma modificação na lista Fahrenheit, né? Então eu peguei Fahrenheit e mapeei ele, e para cada elemento eu fiz essa equação aqui, que era a conversão de Fahrenheit para Celsius. E aí Celsius basicamente virou uma lista, com as temperaturas em Fahrenheit que tem aqui foram mudadas para Celsius, né? Com o map eu também posso estar usando funções error functions, né? Como eu tinha mostrado para vocês. Eu vou estar dando um exemplo aqui para vocês de uma error functionzinha só para terminar. Vai ser bem rápido aqui, a parte final já. Agora vai ser Fahrenheit, vou deixar aqui .map. E aí como é que eu quero que seja? Temperatura, no caso, vocês já estão sabendo disso aqui, né? É o elemento. Vai receber o quê? Aquilo ali, vocês sabem, eu já tinha falado que funciona como return, 5 dividido por 9. Então eu estou pegando cada elemento aqui e fazendo a equação. Vamos ver se funcionou. Mesma coisa, rapaziada. Então, eu acho que é isso, né? Fahrenheit, diferente dos outros loops que a gente viu, serve também para a gente fazer mudanças no nosso vetor, né? Fazer mudança no que a gente está fazendo o loop. Rapaziada, a aula de hoje aí é basicamente isso. É só o básico mesmo. Vocês vão estar tendo aulas mais complexas de JavaScript, vão estar mudando coisas em site daqui a pouquinho, né? Então, por hoje é isso. Era só o básico que vocês precisavam saber do Vanilla. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.